Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula do semestre. É um semestre completamente diferente de tudo aquilo que a gente imaginou na vida, né? Mas conseguimos chegar aqui sãos e salvos, né? E essa aqui, além de ser a nossa última aula, ela encerra esse assunto. E eu gostaria que vocês pensassem bastante nesse título, né? Que é a continuação do que a gente veio conversando, mas aqui numa perspectiva diferente. A vida vale a pena. Então, essa é a questão de quando a gente trabalha a prevenção do suicídio. Trabalhar a questão da valorização da vida. Tanto é que está pequenininho embaixo a importância da conscientização e a prevenção do suicídio em crianças e adolescentes. É a faixa de maior risco, mas infelizmente nós também temos números bastante elevados com a terceira idade, maior entre 15 e 29 anos, e depois volta a crescer na terceira idade. Então, a gente precisa investir bastante em conhecimento. Vocês viram que na última aula eu deixei um link de um curso gratuito que tem no estado. É um curso excelente. Não pensem só em carga horária de atividade complementar, porque com certeza isso vale, mas principalmente na formação. Quando nós trabalhamos com pessoas, tem certos assuntos que não tem como a gente escapar. E o professor, ele não ganhou mais uma atividade para ser feita quando a gente fala em prevenção do suicídio. Na verdade, o professor ele tem o privilégio de estar perto do aluno, de talvez ser aquele ponto de referência para que ele possa reencontrar motivos para viver. E, no caso, enquanto professor, enquanto às vezes o próprio professor não está se sentindo bem, ele encontrar alguém do seu trabalho que possa ser referência de ajuda, de apoio, para que ele possa procurar ajuda médica e psicológica. Aqui, recapitulando o que nós vimos na última aula, né, o que é saúde mental? Nós sabemos que a saúde mental não é a ausência de dificuldades, né, mas a quantidade delas, o motivo delas e como a gente lida com essas dificuldades, né? Como que anda a nossa saúde mental? Com tudo isso que está acontecendo, como é que você está se virando? Tem muitas pessoas que nunca cuidaram da sua saúde mental e agora, com toda essa pressão, com toda essa dificuldade que nós temos passado esse ano, eu diria que o copinho derramou. E então não é hora de abandonar tratamento, é hora de procurar ajuda. Se você vê que está muito irritado, se você vê que não está dormindo direito, coisas que não resolveu lá atrás e que agora você está vendo, eu preciso de ajuda. Então, quando a gente fala desse assunto sem preconceito, sem tabu, sem senso comum, muita coisa pode ser prevenida para que então a pessoa possa entender que a vida vale a pena. Nós estamos vivendo a era dos extremos. Extremos climáticos, a gente vê que é terremoto, é tsunami, é furacão, é ciclone, tudo desregulado. Uma sociedade imediatista, né, de consumo, onde o ter é muito mais importante do que o ser, e uma vulnerabilidade gigantesca, onde as pessoas não estão sabendo lidar com suas emoções, né? Onde acaba aumentando o isolamento, uma desconexão entre as suas emoções, seus comportamentos, uma questão de indiferença, onde a gente vê um aumento muito grande, né, de comportamentos assim muito egoístas. Então essas questões aliadas, né, uma à outra, elas têm potencializado o sofrimento mental. Tá? A gente sabe que o suicídio ele é multifatorial, mas esses três itens aqui, colocados aqui para vocês, eles têm um impacto muito grande na construção da nossa vida. Então, como a gente tem lidado com esses itens aqui? Sozinho, eles não fazem quase nada, mas aliado a uma sociedade onde não reflete, onde valores têm sido distorcidos, onde o egoísmo tem imperado, potencializa a depressão, potencializa transtornos de ansiedade, e tudo isso tem trazido bastante dificuldade para muita gente. O que é o suicídio, né? Nós falamos na aula passada, que se você não assistiu a aula passada, assista. O suicídio ele é multifatorial,
Então, sempre, 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 o suicídio é uma sucessão de coisas ruins que aconteceram na vida da pessoa e culminou com um ato onde não tem mais volta, né? O que é importante a gente entender que o suicídio ele envolve essas questões aqui, a depressão na maior parte dos casos, a desesperança, a pessoa ela entra num sofrimento tão grande onde ela não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel. O desamparo, ela se sente abandonada, ela se sente isolada, e o desespero. Pense que uma dessas coisas só já iria fazer alguém sofrer. Você imagina essas 4 coisas aqui na cabeça de uma pessoa sem um tratamento, sem um apoio, sem um cuidado, né? E frases: eu queria estar morto, eu não aguento mais, a vida não vale mais a pena. A gente tem um risco aumentado. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é não pegar esses itens aqui de forma isolada ou de forma sem investigar melhor, né? Achar que todo mundo está em risco de suicídio também não é para a gente criar esse pânico. Mas, como professores, né, como a gente lida com pessoas, você vai estar acompanhando aquele aluno, vai estar acompanhando aquele professor, você enquanto gestor, você vai estar acompanhando os seus funcionários, você percebe que aquele comportamento, ele não está num comportamento saudável. Por isso, eu volto a dizer, ações de saúde mental, elas precisam ser naturalizadas, né? A gente torce para que o ano que vem a parceria de serviço social e psicologia dentro das escolas possa potencializar a naturalização da ajuda profissional, né? E não a gente ficar a vida inteira tampando o sol com a peneira, procurando ajuda só quando a coisa está feia, porque nesse sentido aqui, dependendo do que acontecer, talvez não dê tempo. E como a gente viu na última aula, né, de cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. E 9 ele pode ser evitado não dando conselhos superficiais, não é isso, mas orientando as pessoas a procurar ajuda. Até mesmo essa aula que a gente está tendo, essas aulas que a gente está falando sobre saúde mental. Talvez você possa perceber alguns sintomas, perceber algumas coisas e procurar ajuda. Nem que não seja nada, é melhor não ser nada, mas tirar a dúvida, né? Quando a gente fala aqui alguns conceitos importantes enquanto professor, enquanto gestor, que o suicídio ele tem a ver com a violência autoprovocada. Só para vocês terem ideia da complexidade que é o suicídio, tem alguns países que o suicídio é crime, por ser um ato violento. Então você imagina quanta coisa de preconceito em relação ao tratamento, porque se a pessoa sobrevive, se ela acaba não morrendo, ela vai presa, porque ela tentou fazer um crime. Então você vê o quanto as pessoas ainda precisam estudar melhor, conhecer melhor, porque a pessoa ela faz aquilo porque ela está sofrendo demais, gente, demais, 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 demais. Vocês não têm noção do tamanho que é o sofrimento da pessoa. Então não é um ato de coragem e também não é um ato de covardia. É um ato de desespero, de desamparo, de desesperança, tá? Compreende a ideação suicida. Tá? Então é importante a gente entender o que é ideação, o que são autoagressões, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Esses 4 itens aqui, ele precisa estar muito bem esclarecido na cabeça de vocês para poder identificar na fala dos funcionários de vocês, como também de alunos. A ideação suicida, né, quando a pessoa ela começa a perder o sentido da vida, né? O suicídio é visto como uma saída, como uma opção para se livrar do sofrimento. É óbvio que a gente sabe que não, mas a pessoa que está em intenso sofrimento, ela não consegue perceber essa situação. Então, começa a se abrir uma porta muito perigosa na ideação suicida, caso essa pessoa não tenha um acompanhamento médico e um acompanhamento psicológico. A autoagressão é qualquer ato intencional de autolesão. Então, aqui vocês vão ver, é muito comum em adolescente, né, essa questão de provocar essa dor física na tentativa de passar a dor emocional. Muitas vezes é sem intenção suicida, mas com certeza não são bons pensamentos que passam pela cabeça da pessoa. Então, o risco de
partir dessa autoagressão para um suicídio é muito, muito rápido. E até porque, numa dessas agressões, como a gente falou na aula passada, a pessoa pode vir a morrer sem realmente querer, acabar sendo sem querer. A tentativa de suicídio, quando o indivíduo se autoagride com a intenção de tirar a própria vida, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o meio utilizado. Quanto mais letal, né, a forma como a pessoa tenta se matar, mais grave é a situação que a pessoa se encontra. Então, não dá para dizer, não, agora ela está bem, ela já foi no médico, tem que redobrar os cuidados com ela, porque ela pode tentar de novo. E o suicídio, que infelizmente é o desfecho fatal, né? Onde é uma decisão para acabar um sofrimento, mas infelizmente é uma decisão onde não tem volta. O que nós, enquanto educadores, enquanto gestores, né, nós temos que estudar bastante, né? Vocês viram em uma das aulas que o gestor ele precisa ter conhecimentos mínimos. E no caso de vocês, nesse caso aqui, infância e adolescência, onde a maior parte dos pedagogos estão trabalhando, precisa investir muito conhecimento em relação à infância e adolescência. A transição é hormônio, é mudança de pensamento, é mudança cultural, mudança fisiológica, é muita mudança, gente, que ocorre. Se vocês forem ver, a maioria de vocês deve estar o quê? Com seus 20, 19, 20 anos. Não altera muito daqui uns 2, 3 anos a cabeça de vocês. Mas experimenta pensar quando vocês tinham 10 anos e quando você completou 13. A sua cabeça mudou muito. E dependendo do contexto em que essa criança, esse adolescente vive, isso pode ser bastante dificultoso, né? Porque o ambiente que a gente vive, ele pode desencadear transtornos, como ele pode potencializar. Então, o que a gente tem que tomar cuidado na infância e na adolescência? Histórias de tentativas de suicídio ou de autoagressão. Então, eu não posso negar o risco desses comportamentos. Histórico de transtorno mental, aqui inclui depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, são vários os transtornos que a gente tem que tomar cuidado, porque sem tratamento tem um risco maior. O bullying, e isso aqui, o bullying, a gente não está falando de tratar as pessoas como um dodóizinho, né? Mas não é brincadeira você acabar com a autoestima da outra pessoa. O bullying, lembra que a gente teve uma aula sobre assédio moral, né? É a mesma coisa, só que é feito na realidade da criança e do adolescente. Quem sofre não tem saúde mental. E aí o que acontece é que isso pode provocar lá na frente, ou até mesmo no momento que o adolescente ou a criança está passando por um suicídio. Tamanho sofrimento que a pessoa passa. Situações de violência intra ou extrafamiliar, né, que às vezes existem violências domésticas dentro de casa, e isso também traz um sofrimento muito grande. É o engano a gente pensar que a criança e o adolescente não percebem, não sentem. Talvez eles não sabem expressar, mas eles sofrem bastante com aquilo que acontece dentro de casa. História de abuso sexual. E isso, gente, infelizmente, agora com a pandemia, né, é apavorante. O número de casos de violência doméstica e de abuso sexual, o quanto aumentou dentro de casa. E o risco, gente, para a saúde mental é enorme. Os casos de suicídio na família, então, a gente precisa trabalhar com essa família, porque cria-se a crença de que tem que se resolver de forma muito drástica as coisas. E isso não resolve, na verdade, né? Ele só aumenta o sofrimento. Histórico de autoestima baixa. Então, olha a importância da gente trabalhar a inteligência emocional, né? E o uso de álcool e outras drogas. O álcool e a droga, que para mim é tudo a mesma porcaria, a única diferença é que uma paga imposto e a outra não, ela faz mal para qualquer idade. Mas na infância e na adolescência é pior porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então é como se você jogasse veneno numa plantinha que está nascendo. Você pode ter assim, sequelas terríveis para o teu desenvolvimento fisiológico, para o teu desenvolvimento emocional. E se esse adolescente, se essa criança tem predisposição a um transtorno mental,
você antecipa o surgimento da doença e você potencializa a doença. Então, é muito grave isso. Populações que estão mais vulneráveis à pressão sociais e discriminação, então aqui a gente inclui mulheres, crianças com deficiência, a população LGBT. Então, tudo que envolve a questão do preconceito, do bullying, dessa violência verbal que muitas vezes atinge várias pessoas, né? Essa constância de sofrimento, a pessoa, ela, infelizmente, ela opta por tentar se livrar dessa dor, mas de uma forma pior, né? A notificação, né, tem uma lei nova, onde agora as escolas elas são obrigadas a notificar a ideação suicida, casos de autolesão. E aqui, gente, o que vai acontecer? Não adianta eu passar para vocês em muitos detalhes, porque depende muito de cada município e de quando vocês começarem a trabalhar, como que isso vai funcionar, tá? Existe uma ficha de notificação que eu também vou estar postando para vocês verem como é que ela é, tá? Essa notificação a escola preenche e encaminha para a unidade básica de saúde, lá para o setor de unidade básica não, para o setor de vigilância sanitária, né? Que é a vigilância epidemiológica, que lá eles estarão notificando para o Ministério da Saúde. Quanto mais notificações a gente fizer, mais práticas e políticas de saúde mental a gente traz, tá? Então, na verdade, o que é que tem que ser feito? A escola faz a notificação para a vigilância epidemiológica, tá? Então, entrando em contato com a unidade básica de saúde, eles vão informar qual é o lugar certinho que faz a notificação. É obrigatório para tentativas de suicídio, para autolesão, e antigamente era só o conselho tutelar que fazia isso. Hoje a escola também é obrigatório fazer. Tá? Não adianta eu querer ensinar vocês como é que faz isso agora, porque até vocês começarem a trabalhar, pode ser que mude alguma coisa, tá? Mas é importante a escola ficar atenta, porque notificação não é denúncia policial. Então a gente precisa entender que a gravidade sobre isso é muito grande, tá? Às vezes pode falar assim, mas eu não quero me dispor com a família. Gente, é uma vida que está em jogo, tá? Então, quando o adolescente ele confia em você para procurar ajuda, essa notificação ela é fundamental. Para quê? Para mobilizar a rede. O psicólogo da rede para ser acionado. Às vezes é aquele adolescente ou aquela criança que está sofrendo abuso sexual ou violência doméstica, para proteger. Né? Quanto mais cedo a gente conseguir livrar essa criança, esse adolescente vítima dessa violência, né? Aqui a gente sabe o quanto a internet ela tem prejudicado a nossa saúde mental, principalmente das crianças e adolescentes que não têm filtro. Muitas pessoas elas se comparam com os artistas ou com pessoas cujo a vida é exposta nesses lugares, né? Postam mentiras, eu sei que é mentira, mas eu tenho inveja dessa mentira. Olha que coisa louca, né? E aí a pessoa ela se compara com algo que não é real. Então, o quanto é importante a escola aproveitar o espaço que ela tem para essa reflexão, né, do que é o ser, do que é o ter. É importante a gente ter as nossas coisas, não tem nada de errado ter uma rede social, mas desde que eu tenha essa consciência, né? Sinais de comportamento suicida. Isso aqui vale para qualquer faixa etária, mas aqui é mais para crianças e adolescentes. Diminuição do rendimento escolar, então, ela tinha um certo nível na escola, começa a diminuir. Aumento do consumo de álcool e drogas, isolamento social, alteração do humor, que é muito comum às vezes. A gente vê adolescentes que eram um amorzinho, né? Começa a ficar muito chato. Mas como é esse chato? É insuportável? É agressivo? É violento? Opa! Muitas vezes isso acontece por conta disso aqui. Porque está usando álcool, porque está usando droga. O ano retrasado, eu atendi um adolescente de 17 anos que me falou que tomava vodka com a mãe. E aí eu chamei a mãe para conversar e a mãe disse que ela cuidava para ele não ficar bêbado. Gente, vocês têm noção, né, da falta de responsabilidade, da falta de
de entendimento. E não era, se você olhasse assim para a mãe, você ia falar assim, nossa, é uma mãe esclarecida. Mas é aquela coisa, ela de achar que a gente está lidando só com o adolescente só porque ele é grande, só porque ele tem uma aparência de adulto, mas fisiologicamente e emocionalmente a gente só começa a amadurecer a partir dos 21 anos. O cérebro da gente termina de se formar aos 21 anos. E maturidade emocional, nós temos a vida inteira para amadurecer. Tanto é que vão ter adultos que continuam tendo comportamentos de criança. Então, isso aqui é muito sério, né? A questão da autoagressão. Então, são comportamentos que você, enquanto gestor escolar, precisa ficar atento. Seja você como diretor, seja você como pedagogo, porque é muito provável que o aluno procure você para contar essas coisas. Aqui a gente tem mais algumas diferenças, né, de tristeza e depressão, que nós vimos em uma das aulas anteriores, tá? E aí eu gostaria que vocês olhassem essa tabela aqui com calma, tá? Porque tem diferença entre tristeza e depressão. Os problemas que a gente vai arrumando ao longo da nossa vida, elas nos deixam triste. Mas é muito difícil aparecer uma ideia de suicídio, porque a tristeza, ela tem motivo e ela passa. A depressão não necessariamente precisa ter motivo. E com a depressão, essa tristeza, ela piora e os problemas pioram. Quais seriam os fatores de proteção? Os fatores de proteção, ele é muito diversificado. Aquilo que pode me proteger pode ser um malefício para você. Então, tem famílias que são o fator de risco e tem famílias que são fatores de proteção. Então, é importantíssimo a escola, enquanto gestão, conhecer o seu aluno. Por isso que vai ser muito importante o assistente social dentro da escola, porque ele vai fazer a visita junto com o psicólogo, vai fazer a visita junto com o pedagogo, conhecer melhor a realidade daquele aluno. Né? Eu tenho certeza que muitos pedagogos têm feito esse trabalho, e não é à toa que muitos têm adoecido, porque têm feito o trabalho que também não é dele. Né? Então tem se sobrecarregado. Mas até lá isso acontecer, de a gente ter mais profissional dentro da escola, todos precisam saber dos fatores de proteção, dos fatores de risco e, de forma geral, ir para o individual. Como é a sua família? Ela é um fator protetivo? Ela é um fator adoecedor? Fatores individuais, né? O quanto eu preciso fortalecer o autoconhecimento, fortalecer a inteligência emocional. Fatores culturais. Se a gente viu que a cultura modifica uma empresa, gente, vocês não têm noção o quanto a cultura influencia na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então, é muito legal a gente olhar que tem coisas que são bacanas, mas tem coisas que potencializam a doença. Por exemplo, eu achar que eu sou uma pessoa fraca se eu tomar remédio. Eu achar que eu não vou para o céu, eu não vou. As pessoas vão me chamar de louca se eu procurar um psiquiatra, um psicólogo. Isso é cultural. Né? Então, essas crenças culturais, elas podem acabar potencializando a doença e o sofrimento. Nós, como gestores, o que é importante? Está percebendo que alguém está com algum problema? Pergunte, né? Ouça e procure ajuda. Esse pergunte, né? Perguntar com educação, olha, eu tenho percebido que você não está legal, eu tenho percebido que você não tem prestado atenção nas aulas, tenho visto você muito tempo aqui fora no banheiro, ou para o professor, que você é o gestor, né? Olha, professor, eu tenho percebido que você anda mais nervoso, tenho escutado que você anda gritando muito na sala, tenho percebido que você tem faltado bastante, está acontecendo alguma coisa? Mas quando você passar para a parte, ouça, ouvir de verdade, sem julgamento, sem dar exemplos da sua vida, dizendo, olha, mas eu fiz assim, eu fiz assado. Não. Nesse momento, ouça, abra o seu ouvido para aquilo que a pessoa está te dizendo, porque você não vai poder fazer nenhum tratamento com ela ali. E tratamento também não é você dizer o que você fez, né? Mas ouvir no sentido assim de acolher aquele sofrimento. E no terceiro item, incentive essa pessoa a procurar ajuda médica e psicológica, porque tem que ser os dois, gente, porque
Se eu não mudar a minha forma de pensar, a doença ela vai potencializar. Se eu não tomar uma medicação para tirar esse mal-estar, eu não consigo pensar. Então as coisas precisam caminhar. Tá? O que faz quando os pais não quiserem levar de jeito nenhum a criança ou adolescente para um tratamento? Conforme o ECA, né, quando a falta, a omissão, o abuso dos pais ou responsáveis colocam a situação, né, a criança e o adolescente em situação de risco, aí o que vai acontecer? Passar essa responsabilidade, né, acionar o poder público, tá? E aí, quem é esse poder público? Chamar o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Juventude e o Ministério Público, no sentido, assim, de garantir que esse atendimento seja garantido para a criança e para o adolescente, tá? Isso quando é menor de idade. Quando é maior de idade, gente, se for um funcionário teu, aí chama a família, se você vê que a coisa tá bem feia, né? Mas quanto mais a gente buscar conhecimento, mais jeito para atender e acudir a essas situações vocês vão adquirindo no decorrer da vida de vocês. E qual que é o papel da escola? Né? Insira a vigilância, a promoção da vida e a prevenção do suicídio no projeto político-pedagógico da escola, gente. Criar parcerias com outros setores e entidades. Faculdades do curso de psicologia, de educação física, de terapia ocupacional, né? Criar redes, gente. A escola não pode se fechar dentro dos muros. Ela precisa criar parcerias. Desenvolva ações voltadas à cultura da paz, respeito e à diversidade. Né? Tem professores, tem gestores que, infelizmente, naquela postura autoritária, elas potencializam o bullying, o medo e o sofrimento. E isso não é saudável, gente. Crie espaço de diálogos seguros. Né? Então, aqui existe um programa chamado Primeiros Socorros Psicológicos. Isso aqui daria uma outra aula que, infelizmente, a gente não vai ter tempo suficiente para falar sobre isso. Mas os primeiros socorros psicológicos não é necessariamente feito por psicólogo, mas são pessoas preparadas especificamente para acudir emocionalmente e fazer os devidos encaminhamentos. Porque se tem uma escuta compreensiva, organize programas psicoeducativos e lúdicos sobre saúde mental e suicídio. Falar é importante. Aqui, gente, jamais é para explicar meios de se matar, não é? Jamais, não é isso. Mas é questões onde as pessoas possam ter meios de saber o que é uma depressão, o que é um transtorno de ansiedade, trabalhar questões de autoestima, né, inteligência emocional, com dinâmicas de grupo, com palestras, com rodas de conversa, com responsabilidade, tá? Atue de maneira direta e imediata em situações de riscos, né? Contra preconceito, discriminação e violência. Não fechar os olhos, gente, em relação a esses 3 itens, seja com professores, seja com alunos, tá? Porque isso aqui é extremamente adoecedor. A escola deve ser um espaço que desperte nos estudantes o desejo pela vida e não pela morte, né? Filme americano que tem muito esse negócio de bullying, né? Tem uma série, acho que é 12 ou 13 razões, eu esqueci o nome, e que eu não tive estômago para assistir a segunda temporada, né? Mas a primeira temporada fala a respeito do suicídio de uma moça e todas as coisas horríveis que aconteciam dentro daquela escola, e a direção da escola fechava os olhos, os professores fechavam os olhos para aquilo tudo que estava acontecendo. E a escola tem que ter a cultura da paz e não da morte, né? O que faz, então, quando a gente for lá atender um aluno que verbaliza pensamento de autoagressão, né? Ouça com respeito e empatia, explique sobre os limites dessa confiança que ele está tendo, né? Porque você não vai poder guardar segredo em relação a isso, mas também não vai contar para todo mundo. Você vai contar para quem precisa ser contado, né? Os seus pais, responsáveis, ou dependendo como for a situação, para o conselho tutelar. Informe pais ou responsáveis, desde que não seja as pessoas que estão provocando esse sofrimento, né, no aluno. Em alguns casos, né, conselho tutelar,
E tenha números de telefone e informações da rede de apoio local, unidade básica de saúde, hospitais, centros, né, onde tenha essa questão voltada para a prevenção do suicídio. Aqui no Paraná são poucos os lugares que trabalham especificamente com essa demanda. Aos poucos as pessoas estão começando a correr atrás de formação, tá? Mesmo que você diga assim, não, professor, eu quero trabalhar com outra demanda. Gente, vai por mim. Infelizmente, esse assunto não tem como escapar. A gente está vivendo num mundo muito pesado. E esse assunto, para você ver, para chegar a ponto da gente ter campanhas, é porque realmente a coisa está feia, tá? E a gente precisa estudar como abordar, como trabalhar para tentar diminuir. Acabar, infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas pelo menos, se a minha parte eu fizer, se eu conseguir, na minha parte profissional, ter uma abordagem onde eu consiga chegar nesse aluno, e esse aluno eu conseguir salvar, se a minha escola que eu trabalhar, eu tiver um comportamento ético e responsável, aqueles alunos eu estarei possivelmente ajudando, né? Em casos de tentativa, né, o que eu tenho que tomar cuidado? Aqui, os primeiros socorros psicológicos são fundamentais. Efeito contágio, isso aqui é muito perigoso entre adolescentes, tá? Então, quando se tem grupos de adolescentes, jamais fazer grupos de roda de conversa sobre suicídio, tá? Porque aquilo que um fala, o outro escuta, um fez, aí o outro tem que dar coragem para o outro fazer também, porque a gente vê que a mídia ela é muito sensacionalista, né? Divulga meios de suicídio, e isso é completamente errado e é crime, tá? O que a gente tem que divulgar é o tratamento em saúde mental. Jamais divulgar como foi o suicídio, tirar foto do suicida, tirar foto de carta do suicida, isso é crime, tá? Então, na roda de conversa, o que tem que ser trabalhado? Sobre depressão, sobre qualidade de vida, sobre família. E caso haja algum assunto a respeito disso, tenta fechar a conversa ali e chama aquele aluno para conversar e encaminha para profissionais de saúde mental. Essas coisas, gente, é óbvio que essa aula não está preparando vocês de verdade para essa atuação. Isso aqui vocês vão precisar investir em conhecimento e quando começar a trabalhar, corre aqui, lê de novo, faz curso, pede supervisão. Ah, professora, mas eu não vou ser psicóloga. Mas cai muita coisa na mão do pedagogo, muita coisa na mão do professor, muita coisa na mão do diretor. Então, todo mundo dentro da escola precisa estudar sobre isso. E a gente precisa fortificar isso daqui, o amor, o respeito, né? Então, olha só, resumo dessas recomendações: identificar estudantes com transtorno de personalidade e oferecer apoio psicológico. Escolas, faculdades, né? Criar vínculos com o próprio adolescente, porque ele sempre acaba tendo um professor como referência, um profissional ali dentro da escola como referência. Ser observador e treinado para o reconhecimento precoce. Esse treinado aqui é porque vocês vão precisar investir em curso, em comportamentos verbais e não verbais, que aquele adolescente, que aquele profissional que trabalha com você não está legal. Desmistificar e encaminhar alunos com transtorno psiquiátrico. Infelizmente, a gente vê muito professor ainda com preconceito. Prover aos professores e outros profissionais da escola acesso a formas de aliviar o seu estresse no trabalho. O professor também precisa de ajuda. Então, quando a gente faz parcerias, tem como você ampliar esse acompanhamento, né? E a pós-venção, gente, estou quase acabando aqui, quando infelizmente não tiver jeito e teve suicídio, o que que faz? Ele vai aparecer lá na escola aquele aluno que morreu o pai por suicídio, ou aquele aluno que se matou, como que a escola faz? Fingir que nada aconteceu é muito pior. Então, vai ter que mobilizar a escola, fazer vários grupos, principalmente com a sala daquele aluno que se matou, com aqueles professores, né? O apoio profissional aos sobreviventes, porque, gente, é tão sério isso, que pós-venção é o apoio profissional a essas pessoas que tiveram uma perda por suicídio. E a gente chama o enlutado
de sobrevivente, tamanha violência que é o suicídio, né? O estrago que ele faz, porque o luto é diferente. E a gente precisa acolher e prevenir novos casos na família, e na escola a gente precisa acolher a dor daquela sala de aula, a culpa muitas vezes que acompanha aquele professor, aquele colega de sala, que não deu bola para aquilo que o coleguinha falou. Então, precisa desse acompanhamento urgente. Quais são os princípios, então, da nossa ação enquanto profissional? Observar. Gente, nós temos que. Você vê aqui que tem 3 itens aqui que nenhum é falar. É tudo observar, escutar e se aproximar. Às vezes a gente se apressa em ter que falar e às vezes a gente não precisa falar nada. Observar as pessoas, as necessidades que elas têm, né? Voltar ao citocômetro, né? Porque às vezes tem gente muito sem noção. Escutar as pessoas sem julgamento. Porque, gente, ela já está sofrendo, ainda vai levar sermão, ninguém merece, né? Se aproximar. Porque, olha esse desenho aqui, né? Vocês já imaginaram que tem pessoas que às vezes estão nesse fiozinho aqui para arrebentar e desistir? E talvez você pode ser esse fiozinho aqui para ajudar a pessoa a procurar um tratamento. Entenda a futura pedagoga, futuro pedagogo. Você não é o tratamento, mas você é o apoio que vai observar, que vai escutar e que vai aproximar esse adolescente ou esse teu colega de trabalho para encaminhar para um tratamento. Aqui a gente não está falando de tristeza porque perdeu o namorado, a gente não está falando porque está chateado, não, a gente está falando aqui de transtorno gravíssimo, de tentativa de suicídio ou da dor de alguém que perdeu alguém por suicídio. Gente, isso aqui é muito grave. Então, às vezes a gente vê campanhas que eu fico com muita raiva. Vamos abraçar as pessoas aqui no Setembro Amarelo. Gente, você imagina você tendo um infarto e alguém vir te dar um abraço. Não dá vontade de dar uns petelecos? Aquela pessoa não precisa de um abraço nesse momento, ela precisa de tratamento. Depois você dá o abraço, mas essa pessoa precisa de ajuda. E entendam que quanto mais preconceito, mais ideias absurdas a pessoa vai ter para tentar ajudar. Às vezes a gente sabe que não é má intenção, mas a gente precisa tomar cuidado e não infantilizar o sofrimento que a outra pessoa está passando. Não comparar o teu sofrimento com o sofrimento da outra pessoa. Achar que o seu você conseguiu resolver, as outras pessoas vão resolver. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, se tem alguém que está nos observando, que está nos escutando, que está nos aproximando para essa reconexão, aí a gente consegue seguir em frente. E cuidar-se, né? Você como gestor, você como pedagogo, você como um profissional, gente, é extremamente importante se cuidar. A síndrome de burnout que a gente viu em algumas aulas anteriores tem afetado muitos professores. É aquele estresse crônico, é aquele deixar de se cuidar que arrebentou. Não deixe ele virar uma depressão, não deixe ele virar um transtorno mais grave ainda, né? Só ele sozinho já faz um estrago, né? Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, peça ajuda, procure. Se diante de todas essas aulas aí vocês quiserem conversar comigo um pouquinho, não tem problema, a gente conversa, não é terapia, tá? Mas a gente pode conversar um pouquinho, posso encaminhar vocês para alguns psicólogos aí que a gente conhece, mas cuide da sua saúde mental. Gente, nós não sabemos que efeito essa pandemia vai ainda trazer para a nossa saúde mental, nós não sabemos. Mas coisa boa ela já não está trazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, né, da nossa saúde mental. A gente espera que no próximo semestre sejam aulas presenciais, mas se forem aulas ainda assim, por favor, né, vamos participar, vamos tentar entrar, eu vou tentar modificar algumas coisas, eu quero ver se eu arrumo um computador diferente aqui para poder fazer algumas coisas melhores para vocês, mas é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. A nossa vida mudou muito a respeito do que é conviver com alguém por causa dessa pandemia. Mas a gente tem que se proteger, tá? Espero vocês quarta-feira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom, gente? Ficar com Deus e até